Veja só, a questão das revistas íntimas é muito discutido, né? Eu lembro que na década de 90, se eu me engano, na década de 90, já existia um desconforto, somente daquelas mulheres que tinham seus maridos presos, e até a revista íntima não era por outras mulheres, né? E passavam até por situações desconfortáveis. Tinham até denúncias até de assédio pelos os agentes penitenciários. Depois estabeleceu que as visitas íntimas, ah, da questão de antes de dar seguimento à visita íntima, as mulheres iam, e até independente, né? Se você vai no Bom Pastor, os homens que são casados, que têm suas esposas são presas, vão lá também. E o que é que aconteceu? Tinham sempre um dispositivo de fazer aquelas revistas, né? As revistas, né? Antes da visita íntima. O que acontece é o seguinte: eu creio que o Estado, isso é uma questão do Estado brasileiro, ele tem que dar condições. Veja só, vamos agora do princípio do seguinte: o que é que se diz? O que é que se diz quando, por uma infelicidade, uma tragédia da vida, você é preso e vai para um presidiário, e vai para um presídio, se torna um presidiário, vai para um presídio, se torna um presidiário. É um centro de, entre aspas, de educação, é um centro de educação para que você possa se integrar novamente à sociedade. É um centro onde você vai ter a capacidade de rever aquele seu ato. O que está escrito é assim: mundo ideal. Você vai lá, o juiz determina que você passe um tempo de reclusão para que você possa se recompor e ter a capacidade de viver novamente em sociedade daquele ato de ilegalidade, daquele ato criminoso, doloso, né, ou culposo que você cometeu. Enfim, mas a grande pergunta é o seguinte: você sai lá reeducado para voltar para a sociedade? 80% sai assim. 80%, digo 80%, 70%, dependendo do crime, onde você vai estar, e no bloco onde você vai estar, você muitas vezes se torna PhD em crime, né? Se torna um PhD em viver na ilegalidade. São poucos aqueles que ficam lá e têm uma capacidade humana, cerebral, de consciência, de mente, para não se integrar no mundo, para não abraçar o mundo do crime de uma vez, daquilo que você fez. Então, o que se constata é o seguinte: que o Estado brasileiro, nos seus presídios, não entrega a contento aquilo que se propõe dentro da Constituição, dentro do Código Penal, para que você possa se requalificar, melhorar como pessoa para voltar à sociedade. Aí veja só, aí você já não tem isso. Olha, quem esteve, eu já tive amigos, pessoas que eu conheci, que por um ato de fraqueza das pessoas, muitas vezes um ato até insano, a gente não conhece, eu conhecia uma pessoa que dizia: a gente não conhece o animal que temos dentro de nós. Você quer conhecer a pessoa, você passa por um processo de provocação dela. Porque naquele meu modo, ele não é isso, uma pessoa. Quantas histórias já escutou? O cara é pacato, não gosta de confusão, coisa e tal. Mas você provocou ele tanto, que ele se transformou num selvagem e cometeu um ato terrível naquele momento. Na hora que ele cometeu, naquele momento ele já se arrependeu. Porque ele não é uma pessoa, né, não é um criminoso, quanto mais. Não virou um psicopata, não é um psicopata. Então você tem que separar, Tássia Fernandes e a amiga que fez essa pergunta. O grande problema hoje das penitenciárias, que ela não reeduca ninguém. Muitas vezes ela mistura todo mundo. Aqueles que são elementos de alta periculosidade, com aqueles com um crime passional, um crime
Pode ser até um time de morte, mas numa coisa muito isolada. Ele não vivia matando ninguém, era uma pessoa tranquila da sociedade, que trabalhava de manhã, cuidava da sua família, e por um ato desastroso, de extrema fraqueza humana, que todos estamos, estamos propensos, né? Estamos propensos a fazer a qualquer momento, na verdade, a acontecer. Quantas pessoas não eram isso? Eram trabalhadores, eram pessoas de bem, e aconteceu uma fatalidade, uma tragédia, e ele teve que tomar uma atitude, e aconteceu um ato, e vai para uma porcaria de uma penitenciária, que ao invés de reeducar, lhe colocar pelo menos no processo de fazer um processo de sensibilidade, de ter uma convivência melhor, para olhar para a sociedade, não. Fica pior. A não ser que ele esteja uma mente muito legal, ou se o ambiente lá for muito legal mesmo. Separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Aí eu pergunto a você, proibir a visita íntima vai melhorar ou piorar? Eu vou dar aqui uma opinião de afegão médio. Eu acho que vai piorar. Você não ter, pelo menos você, poxa, o cara ainda convive, tem a esposa dele lá, pelo menos deveriam fazer, sabe o quê? Pelo menos, dependendo. Agora, eu estou falando, por que eu fiz esse preâmbulo, Tássia Fernandes? Para separar os crimes. Eu não estou falando do psicopata quanto mais. Não estou falando disso. Eu estou falando que com uma decisão dessa, quando sai, todos serão punidos. Serão punidos. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Foi aprovado aí, que o Congresso aprovou a questão da proibição da saída de Natal, né? De alguns presos que tinham esse direito, mas eram psicopatas, que iam cometer mais crimes e tiravam toda a vida de pessoas. Você sabe qual percentual que representava esse pessoal? Não chegava a 8%. Não chegava a 8%. Moral da história. Se colocou todo mundo num saco, estragaram isso, não. Agora é para todo mundo. Que tinha pessoas de bem, que estavam lá doidos para ver sua família, que estavam lá pagando sua pena, terminando sua pena, e foi para sua casa, passou o Natal com a sua família e voltou. E todos foram punidos. Isso aí significa, sabe o quê? O desastre e a incompetência da capacidade do Estado brasileiro. E aí eu estou falando, quando eu digo Estado brasileiro, gente, é o Estado brasileiro. Governos e governos, entra e sai, e não tem uma temática diferenciada que aqueles que vão ser presos por um ato isolado da vida, da concepção de vida, desse processo transitório que a gente vive, cometeu um ato de legalidade, um ato de crime, ou um ato culposo, mas que ele não é um criminoso quanto mais. Você não acha que essas pessoas devem ser paradas? Claro que sim. Ou para homens ou para mulheres também. Agora, eu não estou falando de elementos de alta periculosidade. Gente que já deu entrada 10 vezes na penitenciária, que não consegue mais voltar à sociedade, que no dia que ele sai, ele vai cometer os mesmos crimes. Esse daí tem que estar numa área isolada. Então, o que é que eu estou falando? Separar o joio do trigo. Por quê? Se você pega, entende que todo mundo que cometeu aquele que vive dentro da ilegalidade, que já passou 10 vezes, entrou em presídio, saiu, não tem jeito mais, vocês têm que colocar, e a tutela do Estado tem que ser mais rigorosa. Separar eles. Tem que separar. Tem que criar penitenciárias de reeducação para a sociedade daqueles crimes que não foram crimes menores. Crimes sem teor de crueldade, de psicopatia, de estupradores. Separar esses caras de outros que tiveram crimes isolados naquele momento ali de fraqueza, mas que eram pessoas que conviviam com a gente. Eu vou te falar aqui quantas pessoas em São Vicente eu convivi, foram amigos meus, e de repente, por um momento de fraqueza, foi preso. Aí eu tô dizendo, eu sou melhor do que ele. Não, isso pode acontecer comigo também, Tássia. Isso pode acontecer com qualquer um, Deus o livre. Nós estamos passíveis a acontecer alguma tragédia na vida. Então, por isso que todo dia a gente tem que estar pisando em ovos, Senhor. Peraí, se é para fazer isso, me arrepender, é melhor a gente não fazer. Porque é isso que a gente vive. Viver não é fácil. Viver não é fácil, né?
Viver é difícil. As concepções sociais que a gente passa no dia a dia são difíceis. Então você não entende que uma pessoa que estava ali no seu convívio social era uma pessoa amável, amicável, conversava, coisa e tal. E por um ato de infelicidade, comete algum ato de ilegalidade ou de crime. Tem que ser tratado, essa é a pergunta. Tem que ser tratado, e eu estou soltando essa pergunta e levando para vocês para um processo de reflexão. Tem que ser tratado como um bandido do quanto mais, como um estuprador, como um psicopata, como um cara que não tem, que a sociedade brasileira, que a sociedade, dentro das suas concepções médicas, né, e filosóficas, entende que ele não tem mais jeito, é um doente mental para o crime. Um sanguinário, um cara sem ter percepção emocional, que mata qualquer um como se estivesse matando uma barata. Tem pessoas que são assim. Esses vão ser consertados pela sociedade? No meu entendimento, não, que isso aí é uma questão de psicopatia. Aí você pega, vai agora botar todo mundo num barco e vai dizer, são todos dessa forma. Esse é a grande tragédia, Tássia Fernandes, do totalitarismo. Do totalitarismo é colocar todo mundo no saco e dizer que todo mundo é igual. Todo mundo tem percepção igual. Então, o meu entendimento é que isso para mim não resolve nada. Não resolve nada. É efeito. A causa eu acabei de falar. E a causa, que é séria, ninguém teve a capacidade de enfrentar. Nenhum governo teve a capacidade de enfrentar. Nenhum. Nem de esquerda, nem de direita, porcaria nenhuma. Fica só nessa conversinha e nada acontece. Essa é a grande verdade.